Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Global Trade. Hoje a gente vai estar trazendo mais um vídeo do radar de mercado. Então, bora que bora aí, começando no Nasdaq, né? Como sempre. Aí, para quem não conhece, o radar de mercado é um quadro aqui do canal, onde são feitas análises aí durante a tarde e barra noite, né? Para que você possa ficar preparado para o próximo dia, né? Então, a gente tem as análises aqui que são todas desenhadas. E olha só, no dia de hoje o Nasdaq ele fez uma movimentação parecida com essa daqui, que a gente estava bem de olho. Porém não ficou muito claro a lateralização dele, mas a gente consegue ver aqui que Londres, que foi a sessão que o mercado ficou lateral, ele de fato subiu um pouquinho, voltou, tá vendo? Não conseguiu romper máxima nem mínima. Então basicamente é uma lateralidade. Então veio Nova York, limpou a liquidez e trouxe uma venda belíssima, meus amigos. Apesar que foi meio difícil participar na mesa, porque ficou meio caro aqui e tudo mais. Aí ele foi lá, violinou pra depois voltar. Aí ele tentou dar uma nova venda, aí ficou meio bagunçado aqui nesse movimento. Mas ficou bem interessante. Dependendo da mesa aí, a galera que deixar mais margem, né? Deu pra participar tranquilo. Eu consegui participar muito bem na minha conta. E peguei e surfei essa pernada aqui, essa primeira pernada de baixo. E depois teve uma outra aqui que o mercado chegou a entregar, né? Então ficou bem legal aqui esse movimento do Nasdaq no dia de hoje. E o que a gente pode esperar para amanhã, galera, é justamente ele cair mais um pouco e vir dar uma andada de lado de novo, fazendo a continuação desse movimento de baixa, entendeu? Por quê? Porque tem espaço para fazer isso. Tem espaço para fazer isso e é bem interessante. Agora, se ele limpar essa liquidez primeiro e começar a criar uma estrutura de acumulação aqui, aí pode ser que ele já queira dar uma compra aí, beleza? Aí a compra fica bem melhor. Por enquanto, eu ainda fico de olho nas vendas ainda assim. Ainda assim, eu vejo a possibilidade das vendas. Se ele quiser limpar a liquidez aqui em cima, também é uma boa opção. Mas tá longe já, né? Mas se ele quiser, beleza. Fica legal também. Então, essas opções que eu fico de olho no Nasdaq, tá, galera? Beleza. Vamos pro goldzão aí. Olha só, no ouro. O ouro só subiu. O ouro tá num movimento muito forte de alta. Só sobe, sobe, sobe sem parar. E a gente queria ver aqui, ou se ele fizesse uma distribuição, né? Ou ele faria uma acumulação para continuar subindo. Ele até andou de lado aqui hoje cedo e já veio esticando dali mesmo. Então ele, assim, fez aqui um SOW. Poderia ser uma compra? Poderia. Ele poderia dar essa compra aqui. Porque olha só como ele trabalhou bem aqui nessa lateralidade, tá vendo? O ruim seria se esse SOW aqui que ele fez não fosse ali no início do movimento. Por exemplo, ele fez aqui o AR, fez o ST e já logo lançou um SOW. Aí não seria muito bom. Mas olha só, ele fez o AR, fez o ST, aí ele ficou trabalhando aqui ainda, tá vendo? Pra daí ele cair lá e ainda deu uma respeitada pra daí fazer o SOW, tá vendo? Então poderia ser uma opção legal aqui. O único problema é que foi de madrugada. Foi de madrugada aí e ele teria feito uma quebra de estrutura aqui muito bem feita, ó. E foi embora. Se desenvolveu e foi embora. Depois ele até voltou um pouco aqui, mas já não ficou muito legal. E ele segue subindo bem. Então é o seguinte, se ele quiser vir testar essa região novamente, é uma opção legal. Principalmente se ele quiser fazer uma acumulação. Beleza? Agora a gente tem esses fundos aqui. Ele poderia quebrar esses fundos aqui muito bem. E ele subir, mas ele já subir sem interesse. E começar a andar de lado, pode ser uma opção de venda muito boa. A gente pode ficar de olho nessa opção aí. Beleza, então a gente fica de olho nisso aí. Ou ele quebra esses fundos, sobe mais devagar, faz uma distribuição. Ou ele volta, acumula e dá uma compra. Ou ele só vem aqui, faz um choque, né? Quebra os fundos nos topos. Começa a demonstrar interesse na alta e vem trazendo esse movimento. Beleza? Bem bacana também. Vamos vir aqui pro euro agora.
Bom, aqui no euro, galera, agora a gente tem um movimento. A gente queria ver uma distribuição aqui. Ele até andou de lado, mas não limpou a liquidez na máxima. Poderia ser uma opção aqui nesse movimento? Poderia, né? Foi de madrugada, tudo mais. Poderia ser uma venda aqui, sabe? Não tá fora de contexto, até porque o mercado lateralizou bem. E ele demonstrava bastante pressão de oferta. Então, rompimentos aqui na baixa é muito interessante. Realmente bem interessante. Ainda mais depois que ele fez um falso rompimento para voltar para cair de novo, ainda demonstrando interesse na baixa, né? Então ficou bem legal aqui. Só faltou mesmo uma limpa da liquidez e tudo mais. Mas ok, então aqui poderia ser uma tomada de posição legal. Ou um pouco mais embaixo aqui nessa região também, sabe? Por quê? Porque ali em cima ainda tá meio dentro, né? Aqui em cima ainda tá meio dentro do movimento, tá vendo? O mercado chegou aqui perto, sabe? Aqui ele já teria rompido, né? Teria rompido, então seria uma opção até um pouco mais viável, mais confortável. Vou deixar as duas marcadas aí, porque foram duas opções bem bonitas e bem legais aí, galera. Então ele até lateralizou, mas tem essa questão dele não ter limpado liquidez e tudo mais, mas beleza. Ele poderia fazer uma acumulação e ele tá começando a dar uma andada de lado, galera. Então pode ser uma opção bem legal aí. Se ele continuar andando um pouco mais de lado, limpa a liquidez aqui da mínima, pode ser uma opção de compra aqui pra gente seguir comprado nele. Uma vez, pode ser uma opção legal. Ou ele anda de lado, ele cai aqui assim, ó, volta, anda mais de ladinho e dá uma venda legal. Pode ser uma opção também bem bacana, tá? As duas são muito boas e tudo mais, pra ele continuar caindo. Às vezes se ele quiser fazer aqui assim, ó, só que é mais arriscado, né? Ou ele sobe aqui assim, ó, em cima desse topo. Também pode ser uma opção legal de venda. Para isso, só também. Beleza? Vamos então pro Bitcoin. Bitzão aí que veio caindo bastante. Já renovou o fundo novamente. Para carregar aqui. Então, como eu ia dizendo, o Bitzão caiu bastante aí durante o fim de semana. A gente estava de olho em possibilidades de venda aqui para ele nessas regiões aqui de cima. Dele limpar essa liquidez. Tá vendo? Aqui, deixa eu só achar esse aqui. A gente estava de olho nessa captura dessa liquidez aqui desse topo. E ele veio capturar, então, galera. Veio trazer esse movimento aí de captura de liquidez. Que ficou bem legal. Inclusive, ele fez um choquezão aqui bem gigante. Deixa eu só apagar isso aqui por um momento. Aqui é um choque que ele fez, ó. Por exemplo. Esse choque aqui é muito bom porque tá capturando uma liquidez bem interessante. Tá vendo? É aquela liquidez que a gente tava falando há tempos e tempos e tempos atrás, ó. Desde a quinta-feira, na verdade, a gente tava falando dessa liquidez aqui. E ele finalmente veio, fez um choquezão com bastante interesse, isso foi muito bom, tá? Olha só o choque, como é que ele veio, cara. Veio muito bem feito esse choque, galera. Então ele renovou a máxima, inclusive ele fez uma distribuição aqui no time frame menor. Aí veio a quebra da estrutura com bastante interesse. Tá vendo? Muito interesse mesmo. E daí ele voltou subindo devagar, típico dos choques. Então aqui foi uma venda bem legal. Tanto aqui, dá pra tomar essa posição aqui nessa região de CFG, ou aqui também nessa quebra de estrutura, que é o que eu preferiria, né? Que daí, ó, já veio um movimento. E daí depois ele andou de lado, caiu mais um pouco, mas deu essa despencada aqui que meu amigo chegou a andar aqui, ó, seus 17 para 1. Tá doido? E agora ele tá num posicionamento de captura de liquidez desse fundo, galera. Então, aqui pode ser uma opção legal pra gente ver uma possibilidade de uma compra. Agora que ele renovou esse fundo, a gente tem a possibilidade dele criar uma estrutura aqui de lado e vir fazendo uma compra aqui. Tentar possibilitar uma compra pra gente aí. Tentar buscar esse topo aqui novamente. Beleza? Essa é a opção que eu vejo.
Ou caso ele não queira gerar a compra, mas vir limpar essa liquidez, ou chegar aqui próximo, não precisa necessariamente limpar a liquidez, tá, galera? Mas, se ele quiser fazer aqui uma distribuição, tá vendo? Fica legal, tá? Desse jeito fica bom. Ou também, ele só derretendo também. Vindo aqui embaixo aqui mesmo, ó. Já começar a distribuir de novo. Como ele tá numa tendência de baixa muito forte, as distribuições vão ser muito boas. Beleza? Então, muito bom também, tá? Já que no dólar a gente via algumas opções aqui para ele, dele querer distribuir, querer limpar a liquidez desse fundo, dar uma acumulada, né? Ou chegar só a limpar a liquidez e tudo mais. A gente via várias vezes isso, a gente viu várias vezes. E assim, ele caiu hoje, deu uma venda legal aqui pra gente. A gente conseguiu pegar uma venda aqui top, né? Que deu pra surfar um tanto bom aqui nessa região. E ele veio e limpou a liquidez, né, galera? Ele fez a limpa da liquidez aí durante o meu horário de almoço. Não ficou aquelas coisas, né? Mas aqui poderia ser uma opção também, tá vendo? Aqui nessa região. Já que ele limpou a liquidez, fez uma espécie de um fundo arredondado, fez uma quebra de estrutura bem feita aqui, inclusive, e pagou seus 3 para 1. Então é uma opção que, cara, não é a melhor das melhores, mas ficou legal. E agora, que eu vejo para esse dólar é o seguinte, ele tá numa tendência de baixa fortíssima, galera. Tá fortíssimo isso aqui. Então, assim, se ele quiser dar uma andada de lado aqui, quiser dar uma andada de lado e fazer uma distribuição aqui, vai ficar legal. Limpar a liquidez à máxima, vai ficar muito bom. Ou ele só vem caindo mesmo. Ele só vem caindo mesmo. Às vezes ele vem aqui, faz uma quebra de estrutura, tá vendo? Pode ser uma tomada de posição aqui no reteste. Pra vir buscar essa baixa aqui novamente, entendeu? Agora, se ele quiser dar uma acumulada aqui pra tentar gerar uma compra, seria uma opção aqui. Já que ele limpou a liquidez, então ele começar a andar de lado aqui, descer um pouquinho, andar de lado. Limpar a liquidez aqui e pronto, a gente vê a possibilidade da alta dele, né? Uma opção legal. Mas isso que eu fico de olho no índice, não, no dólar, galera. Agora vamos pro índicezão lá. Então, para finalizar no índice, o que a gente vê aqui? Bom, a gente vê aqui um movimento que ele tá meio que pendendo para fazer a quinta onda, né? Então, olha só, galera. Aqui, o índicezão, a gente tem essa região de POC, onde ele parou ali um pouco, tentou dar uma compra, voltou, falhou e ficou andando de lado aqui, basicamente. Aqui a gente tem um movimento meio acumulativo, né? Isso aqui pode estar sendo uma onda B ainda. Tem chance de ser uma onda B para fazer uma C aqui. Tem espaço para fazer isso e tudo mais. Então é o seguinte, galera. O que a gente vê aqui para esse indecizão? Beleza, beleza, beleza. Trade View decidiu bugar bem no finalzinho, na última análise decidiu bugar. Mas então, tamo lá de novo. Então a gente tem esses fundos aqui nivelados no índice. Vocês podem ver, isso aqui atrai liquidez para ele, né? Não é aqueles fundos que você olha e fala, nossa, que fundo bonito, mas tá bom. São fundos de liquidez. Então, se o mercado quiser vir buscar aqui essa liquidez abaixo, a gente pode ver a possibilidade aqui dele tentar gerar uma compra aqui pra gente. Tá? Bem legal, bem interessante esse movimento, né? Tendo em vista que aqui pode ser um movimento de acumulação e tudo mais, e ele teria feito aqui um uptrush meio esquisitão. Tá vendo? Uma estrutura meio torta, mas enfim. Agora, a gente tem a opção dele querer vir direto e vir testar depois, que pode estar gerando uma compra também. É uma opção também, né? Não deixa de ser válido. Agora, se ele quiser subir bem devagarzão, ou às vezes ele fica até andando de lado aqui assim, ó. E daí ele vem de novo aqui e limpa a liquidez, pode estar sendo uma opção de venda aí pra gente surfar nessa baixa. Somente limpar a liquidez desse topo, tá vendo? Só que é mais arriscado. Não é muito bom, não. Melhor a compra mesmo. Melhor a compra porque tá na POC aí. Mas enfim, é isso, galera, que eu fico de olho no índice, beleza? Um abraço pra todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima, hein?